Olá, amigos e amigas, sejam todos e todas bem-vindos ao meu canal. E hoje, como sempre, estaremos entrando num terreno minado. O assunto: ideologia de gênero. Já ouviu falar, não? E o que andaram lhe falando acerca disso? Já já a gente trata do assunto. Mas antes eu quero lhe fazer alguns pedidos. Já se inscreveu no meu canal? Ah, ainda não? Então faça agora, se inscreva. E não deixe de acionar aquele sininho para que você receba notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Atualmente eu tenho postado semanalmente. Não deixe de assistir aos vídeos anteriores, de compartilhar nas suas redes sociais e de dar aquele like que você vai estar nos ajudando a divulgá-los. Bem, ideologia de gênero ou educação para a diversidade? Antes, deixa eu dar aqui o meu testemunho particular. A primeira vez que eu me deparei com a chamada homossexualidade, eu tinha por volta de 8, 9 anos. Eu estudava numa escola pública, Escola Municipal Haiti, lá no bairro de Quintino, zona norte do Rio de Janeiro. E havia na minha classe um casalzinho de irmãos gêmeos. E o menino era o que nós costumávamos chamar de afeminado. Era um homossexual. E você pode imaginar o que era ser um menino homossexual 30 e poucos anos atrás. O quanto aquele menino sofria. Eu, como cristão, nascido num berço evangélico, acreditava que tudo aquilo era uma abominação para Deus. Portanto, eu não me incomodava muito ao vê-lo sofrer todo aquele bullying. Até que um dia, a vítima do bullying fui eu. Tudo porque eu me professava evangélico. Ser evangélico à época não era modinha como hoje. E eu lembro que, certo dia, eu entrei lá numa celeuma acerca de alguma coisa que contrariava a minha religião, e isso ocasionou numa perseguição nas ruas do bairro de Quintino. 9 colegas resolveram correr atrás de mim para me espancar, só porque eu era evangélico. Eu tive que me esconder atrás do balcão de uma farmácia na praça do bairro. Sabe que a partir desse fatídico dia, eu comecei a olhar para o meu colega com mais empatia, porque eu agora sabia na pele o que era ser perseguido. Não por causa da minha orientação sexual, mas por causa da minha religião. Sabe, gente, quem já sofreu na pele perseguição, preconceito, discriminação, não tem o direito de fazer vítimas. O ambiente escolar costuma ser um ambiente cruel com os diferentes. Por isso, eu acredito sim que cabe aos professores trabalhar para atenuar esse tipo de comportamento. Não faz muito tempo, a nossa comunidade de fé foi abalada pela notícia de que um menino, coleguinha de crianças que frequentam a nossa igreja, de apenas 12 anos, deu cabo da própria vida. Tomou chumbinho e depois colocou um saco plástico na cabeça, se sufocando. Por quê? Porque não suportou a pressão do bullying que ele sofria na escola. Na verdade, é raro que os pais tomem conhecimento do que acontece na escola. Os pais estão mais preocupados com notas. Então, se o boletim estiver ok, o pai e a mãe não se preocupam. Mas você tem ideia do que seus filhos possam estar sofrendo? Quer sejam eles homossexuais ou não, porque o bullying não acontece só com o homossexual, acontece com um gordinho, acontece com aquele que professa uma religião de matriz africana.
Por essas e outras coisas é que eu sou 100% a favor da proposta da educação para a diversidade. A tal ideologia de gênero, que na verdade não existe. Essa foi uma expressão cunhada por políticos evangélicos, políticos da bancada evangélica, que usa esta expressão para tocar terror nos crentes e com isto angariar votos e garantir a sua eleição. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, revela que 32% dos homossexuais entrevistados sofrem preconceito dentro de sala de aula. Já de acordo com pesquisa do Ministério da Educação, que ouviu 8.283 estudantes em todo o país, na faixa etária entre 15 e 29 anos, no ano letivo de 2013, 20% dos alunos preferem não conviver com colegas de classe que sejam homossexuais ou transexuais. Isso em 2013. Longe de ser uma doutrinação visando converter crianças à homossexualidade, como se isso fosse possível, né? A educação para a diversidade tem como objetivo criar condições favoráveis no ambiente escolar para que professores e alunos possam aprender e ensinar o convívio com os diferentes, combatendo assim a discriminação, o preconceito, a violência de gênero, não só contra o homossexual, mas também contra a mulher, contra o transexual. A escola deve prover um espaço aberto à reflexão e ao acolhimento dos alunos em sua individualidade, garantindo-lhes a liberdade de expressão, a liberdade de ser o que se é. Para tal, a escola tem que fomentar debates mais aprofundados sobre as questões de gênero e sexualidade, com disciplinas que tratem especificamente deste tema. Porque cá entre nós, será que os professores estão preparados para essa demanda? Os pais devem ficar despreocupados. Nenhum filho hétero vai voltar para casa homossexual. Mas certamente vai enxergar seus colegas homossexuais sem as lentes do preconceito, que infelizmente muitas vezes receberam na educação em casa, no próprio lar ou até na igreja. A educação sexual também tem como objetivo a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. O abuso sexual de crianças e adolescentes geralmente é cometido por pessoa de confiança da vítima, como um parente próximo, um tio, às vezes até o pai. Há abuso mesmo quando não se tem o ato sexual consumado. Por exemplo, expor a criança a carícias impróprias, ou a pornografia, ou se exibir para ela, também é considerado abuso sexual. Uma educação sexual escolar que respeite o desenvolvimento físico, psicológico, afetivo, cognitivo e, sobretudo, sexual de uma criança oferece ferramentas para diagnosticar possíveis abusos, incentivando a denúncia com o objetivo de interrompê-los. Preste atenção nesse dado. Um mapeamento feito em 2019 pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aponta que pelo menos 40% dos crimes de violência sexual infantil no país foram cometidos por pais e padrastos. Ainda, 14% dos crimes dessa natureza foram cometidos pelas mães das vítimas. 9% pelos tios, 7% por vizinhos.
e outros 30% são de responsabilidade de outros, às vezes estranhos. Pelo menos 73% dos crimes de violência sexual infantil aconteceram na casa da própria vítima. E as autoridades estimam que apenas 10% dos crimes são denunciados. Quando envolve gente da confiança da criança, é difícil ter coragem para denunciar. A recusa por parte de algumas instituições em abordar o tema, que ainda é visto como tabu em pleno século XXI, ou de denunciar às autoridades casos de violência sexual, tem sido um fator facilitador para os abusadores. Então, se tem alguém que não quer que haja essa educação para a diversidade, é quem abusa de menores. Estes deveriam ser os únicos a se sentir incomodados com a educação sexual das crianças na escola. Eles não querem interromper os abusos. Eles não querem ser denunciados. Felizmente tem havido um progresso neste campo. Em pesquisa do Datafolha de 2019, 54% da população brasileira disseram ser favoráveis à educação sexual nas escolas. Uau, que bom! É sinal de que algum progresso esteja acontecendo, apesar de tanta gente trabalhar contra. E está comprovado que a educação promove o adiamento da iniciação sexual. Veja, o adiamento, não o encorajamento. E, consequentemente, previne DST, né, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e, por conseguinte, coíbe o aborto. Então, como é que alguém pode ser contra o aborto, vociferar contra qualquer possibilidade de que uma gravidez indesejada seja interrompida e, ao mesmo tempo, ser contra a educação pela diversidade, a educação sexual nas escolas? Os que se opõem à educação sexual nas escolas deveriam considerar que os seus filhos estão sendo bombardeados por informações erradas sobre sexo, seja através da televisão, da internet, das propagandas. Então, se é para aprender, não é melhor aprender o correto? Como conversar com crianças e adolescentes sobre sexualidade? Uma das formas de prevenção é ensinar as crianças com abordagens apropriadas para cada faixa etária. Conceitos de autoproteção, consentimento, integridade corporal, sentimentos, a diferença entre toques agradáveis e carinhosos e toques invasivos, erotizados e desconfortáveis, o que faz aumentar drasticamente as chances de proteger crianças e adolescentes de possíveis violações. Se a criança não souber identificar essas coisas, ela não vai saber se precaver. É importante falar, por exemplo, em quais partes do corpo da criança qualquer pessoa pode tocar e em quais partes não podem, mesmo que seja por outras crianças. Por exemplo, tocar na cabeça, no ombro, no braço, geralmente não oferece nenhuma ameaça, mas elas precisam entender que outra pessoa não pode tocar em suas partes íntimas, seja adulta ou criança. É imprescindível que se ensine as crianças a não permitir maior intimidade com determinadas pessoas. E assim, elas se percebem empoderadas, aptas a dizer não e a fugir daquela situação constrangedora. Geralmente, abusadores sabem como conquistar as crianças paulatinamente. Em sua ingenuidade, a criança pode permitir o abuso por receio, por medo, ou por engano, ou por simplesmente acreditar naquele que se propõe a abusar dela. Conceitos apropriados para abordar com crianças menores de 4 anos. Eu vou aqui elencar alguns.
Meninos e meninas são diferentes. Isso você diz para uma criança de 4 anos. Ela já tem maturidade para entender. Quais são os nomes corretos dos órgãos genitais? Tem gente que, cheia de escrúpulos, evita. Aí usa, né, aquelas palavrinhas mais infantis. Uma criança de 4 anos já é apta a compreender. Bebês vêm da barriga das mães. Você vai deixar para dizer isso para o seu filho quando ele já tiver com 8, 9, 10 anos? Responder perguntas básicas sobre o corpo e o funcionamento dele. Explicar sobre privacidade. Por exemplo, por que cobrimos as partes íntimas? Não tocar em partes íntimas dos colegas. A diferença entre os toques agradáveis e bem-vindos e os toques que são invasivos e desconfortáveis. Nenhuma criança ou um adulto tem o direito de tocar nas suas partes íntimas. Até a mãe, quando vai banhar o filho, a filha, antes de lavar as suas partes íntimas, pedir permissão. Posso? Mesmo sendo mãe, sendo pai, mas isso já vai criar na criança a ideia de que aquilo ali é reservado. Ninguém pode tocar sem a sua permissão. Dizer não quando adultos pedem que ela faça coisas erradas, como tocar partes íntimas ou guardar segredos. Mostrar para a criança, ó, se algum adulto pedir que você não conte para ninguém, alguma coisa está errada. Você tem que vir correndo e contar para a mamãe, contar para o papai. E a quem pedir ajuda, caso seja tocada nas partes íntimas. Você está na escola, corre para o professor, para a professora, diga para ela o que te fizeram. Quais seriam os conceitos apropriados para abordar com crianças de 4 a 6 anos? Os corpos de meninos e meninas mudam quando crescem. Até porque as mudanças começam cedo, são gradativas, mas começam cedo. Não só com a chegada da puberdade. Explicações simples sobre o processo de nascimento dos bebês. Regras sobre limites pessoais, como não tocar em partes íntimas de crianças. Respostas simples a todas as perguntas sobre o corpo humano. Quer dizer, não adianta você querer complicar. Simples, porém honestas. Abuso sexual é quando alguém toca em suas partes ou pede que você toque nas suas partes íntimas. É abuso sexual mesmo que seja por alguém que você conhece. Abuso sexual nunca é culpa da criança. Por que é importante enfatizar isso? Para que ela não se sinta envergonhada, culpada, porque o que leva muitas crianças a guardarem para si o abuso sofrido é a vergonha, é o medo de serem culpabilizadas. Se um estranho tenta levá-la, com ele ou ela, correr e contar para os pais, professor, vizinho, policial ou outro adulto. Vier com papo de toma aqui uma balinha, avisar ao pai, avisar a tia na escola, ó, me ofereceram bala ali na porta da escola. E quais seriam os conceitos apropriados para abordar com crianças e adolescentes de 7 a 12 anos? Quer dizer, na fase de pré-puberdade. Eu não sei se você está percebendo, mas há uma mudança gradual na abordagem. Por exemplo, o que esperar e como lidar com as mudanças da puberdade? No caso do menino, a voz vai engrossar. No caso da menina, o seio vai começar a crescer. Daqui a pouco virá o ciclo menstrual. O abuso sexual pode ou não envolver o toque. Você expor material pornográfico a uma criança ou adolescente também é abuso sexual. Ficar se exibindo, tomar banho de porta aberta propositadamente para que seja flagrado nu por uma criança, ou ficar espiando uma criança enquanto se banha, isso também é abuso sexual. Como manter a segurança e limites pessoais quando conversar ou conhecer pessoas online? Tem pais que simplesmente entregam o celular ou o computador, o laptop para o seu filho e dão as costas. Você já
ensinou aos seus filhos quais são as etiquetas do mundo virtual? Como evitar certas conversas impróprias? Como bloquear alguém? Como reconhecer e evitar situações sociais de risco? E por fim, conceitos apropriados para abordar com crianças e adolescentes de 7 a 12 anos em fase de puberdade. Regras de encontros. No caso aqui é de uma criança acima de 12 anos, ok? Que é em fase de puberdade. Regras de encontros. Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque hoje, cada vez mais cedo, as crianças se interessam em conhecer um coleguinha, estreitar a amizade. E a gente não pode varrer para debaixo do tapete os namoricos. Meninas de 13, 14, meninos de 15, que já começam a ficar, a marcar encontrinhos, ir no cinema com um coleguinha. Em vez de simplesmente proibir e dizer filha minha não namora antes dos 17 ou qualquer coisa parecida, que tal começar a introduzir determinados conceitos, como regras de encontros? A hora para chegar, a hora para sair, os ambientes que serão frequentados, o que não é legal, o que precisa ser evitado. Noções básicas de reprodução, gravidez e parto. Como evitar? Por mais que você proíba, por mais que você estabeleça determinados limites, quando a menina estiver só com um namoradinho, pode ser que pinte um clima, você não vai estar por perto. Pode ser que aconteça alguma coisa que você preferiria que não acontecesse. Ok. E se acontecer, como evitar o pior? Já teve uma conversa franca com seus filhos acerca disso? Você está vendo a importância de se introduzir isso nas escolas? Porque às vezes pai e mãe se sentem constrangidos em abordar esses temas. Não seria melhor termos professores gabaritados, preparados para isso, sem qualquer constrangimento? Você pode, por exemplo, caso você seja uma pessoa religiosa, que paute sua vida por uma moralidade mais estrita, você pode dizer a um filho, filho, se preserve, é melhor se guardar, se guarde para o casamento. Ok, você está buscando passar certos valores que te são caros e que talvez você, na sua adolescência, tenha observado. Mas nós vivemos dias bem diferentes. Ser adolescente hoje não é o mesmo que ser adolescente na nossa época de juventude. As coisas mudaram. Então, por que não, além de tentar passar esses valores, também buscar precavê-los dizendo, filho e filha, o ideal é este, mas caso as coisas saiam do controle, se tiver que acontecer algo, dos males o menor, seja precavido, não queira uma gravidez indesejada, ou pegar uma DST, uma herpes ou qualquer coisa parecida. Riscos de atividade sexual, como eu já citei aqui, a gravidez e doenças sexualmente transmitidas. Noções de contracepção. Não quer dizer que uma menina de 14, 15 anos tenha que tomar remédio contraceptivos. Não é isso, mas ela precisa, no mínimo, ter uma noção do que seja isso, para que ao chegar à vida adulta, ela já saiba, ela já tenha conhecimento, ela não seja ingênua. Uma coisa é ser inocente, outra coisa bem diferente é ser ingênuo. Percebe a importância de tudo isso? De quanta dor de cabeça você será poupado, sua família poderá ser poupada,
se os filhos poderão ser poupados, se tudo isso for dito às claras, sem falsos escrúpulos, sem aquele moralismo imbecil, doentio. Não é porque os seus pais não puderam conversar com você, talvez não tenham sido educados para isso, que você vai se furtar do dever de conversar com seus filhos. Eu, como pastor que sou, estimulo os meus jovens a uma vida sensata, a uma vida de equilíbrio, de bom senso, sem falsos moralismos. E encorajo as escolas a que instituam em suas grades disciplinares matérias onde as crianças possam aprender sobre diversidade sexual, sobre prevenções de DST, de abuso de menores. Aquele discurso que infelizmente a gente ouve sobretudo quando vai se aproximando as eleições, aquele discurso moralista que a gente ouve dos lábios de políticos ditos evangélicos que querem se eleger a qualquer custo, nem que para isso tenha que apelar a esse tipo de coisa. Esse discurso já está com prazo de validade vencido. Pastores, nós já chegamos a uma era em que não dá mais para impedir que as pessoas tenham acesso à informação. Então seja um homem à frente do seu tempo. Isso é um apelo que eu faço aos pastores e às pastoras, naturalmente. Seja uma mulher à frente do seu tempo. Não queira ser empecilho na vida, na família, de quem quer que seja. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Semana que vem a gente chega com um novo anúncio, um novo assunto que eu devo ao longo da semana anunciar pelas minhas redes sociais. Muito obrigado, um beijo, um queijo para todos.